Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Então, a professora veio aqui para dar sequência no tema sobre a independência dos Estados Unidos. Nós paramos bem no ponto aonde a Inglaterra se envolveu numa guerra com a França entre 1756 a 1763. Foi nessa época em que ela se afundou em dívidas, né, contraindo 128 milhões de libras esterlinas, aonde ela ficou endividada e ela foi recorrer às 13 colônias que ela tinha nos Estados Unidos, tá? Porque até então essas 13 colônias tinham mais liberdade, esses colonos tinham mais liberdades para comercializar os seus produtos dentro do comércio triangular das Antilhas, com as 13 colônias e com a África. Nas Antilhas era produzido melaço, que eles levavam para Nova Inglaterra, que eram essas 13 colônias. Lá era produzido o rum, uma bebida alcoólica que depois os colonos levavam para a África. Na África, o rum ele era comercializado, né? Ali mesmo na África, e da África eram trazidas pessoas para serem escravizadas nas Antilhas. Então havia esse comércio triangular, no qual nós já falamos no vídeo anterior. E como a Inglaterra entrou, né, contraiu essa dívida, estava numa crise, ela vai impor o pacto colonial às 13 colônias, a esses colonos, medidas muito mais restritivas para tentar sanar a sua, a sua dívida e melhorar a sua condição econômica no contexto. Assim, como no Brasil também foi imposto na colônia do Brasil, que pertencia a Portugal, o pacto colonial, que as pessoas que viviam aqui na colônia, elas tinham medidas muito severas, muito restritivas. Agora também a Inglaterra vai impor esse pacto colonial, essas medidas restritivas aos colonos das 13 colônias. Primeiramente, ela vai subir os impostos, não é? De todos os produtos que para os colonos eram levados. Pela lei do açúcar, tá? De 1764. Então, essa lei do açúcar eleva os impostos de vários produtos, como café, roupas brancas, sedas, vinho e artigos de luxo, entre outros produtos. Produtos também manufaturados que vinham da Inglaterra para essas 13 colônias. Então, a elevação a elevação dos impostos sobre esses produtos. Somente para o melaço, que era produzido nas Antilhas e levado para as 13 colônias, que foi reduzido o imposto, mas isso não agradou nada aos colonos. Além do mais, a Inglaterra também restringiu o comércio triangular que os colonos faziam das Antilhas, as 13 colônias e a África. A Inglaterra também restringiu esse comércio, aonde também só seria vendidos aos colonos produtos vindos da Inglaterra. Não era permitido vir produtos de nenhum outro estado ou lugar na época que não fosse da Inglaterra. Também tinha um exército da Inglaterra entre os colonos, nessas 13 colônias, e eram eles que sustentavam o exército, tá? E claro, os colonos não gostaram nada disso. E obviamente eles passaram a não comprar esses produtos vindos da Inglaterra, né? Eles boicotaram os produtos ingleses e passaram a não comprá-los. A Inglaterra
não gostou nada disso, colocou a lei do selo em 1765, que taxava, que colocava um selo em todos os produtos que ali chegassem, que saíssem, para assim marcar, distinguir os produtos vindos da Inglaterra. Mas os colonos também tinham as assembleias coloniais dentro das colônias, na qual eles também não aceitaram esse processo, né? De ter esse carimbo, esse selo nos produtos. Tá? Então, eles não aceitavam, não estavam aceitando as restrições ou as medidas restritivas impostas pela Inglaterra. As mulheres também, dos colonos, as mulheres das 13 colônias, claro que nem todas, mas algumas, elas produziam pano, tecido, manual, para que não precisassem comprar também tecido dos ingleses. Uma das leis que, assim, foi o estopim mesmo para declarar a independência foi a lei do chá. Então, em 1773, quando a Inglaterra trouxe uma carga, um navio de chá em Boston, os colonos estavam vestidos de indígenas e eles boicotaram literalmente essa carga, despejaram totalmente a carga no mar. E obviamente os ingleses eles não gostaram nada disso. Eles ficaram muito bravos com essa situação, fazendo a lei da coerção, tá? Em 1774, eles fecharam o porto de Boston, fizeram os colonos pagar as despesas do prejuízo desse chá perdido que foi jogado no mar. E proibiram também a reunião entre os próprios colonos. Obviamente, não parava por aí esses conflitos. Também existiu a lei do aquartelamento, já falei lá no início um pouco sobre a lei do aquartelamento, que eram os colonos que sustentavam, que davam a casa, que davam abrigo, que davam comida para essas pessoas do exército inglês. Bom, também nós temos a passagem por esse capítulo e por esse tema de John Locke, que era um filósofo iluminista, e ele era defensor da ideia que o governo ele deveria estar para servir o povo, né? E não ao contrário. Assim, a população seria efetivamente soberana, e caso fosse desrespeitada pelo governo, poderia destituí-lo. Então, subsidiado como esse referencial iluminista desse filósofo, em que o governo está para servir, né? Deveria estar para servir o povo. E se assim não fosse, o povo poderia destituí-lo. Embalado nesse pensamento, né, os colonos eles se mantêm resistentes ao processo e querendo a independência, porque eles não viam que o governo estava servindo o povo, mas sim o governo estava, nesse caso era o governo inglês, prejudicando, né, economicamente a vida dos colonos dessas 13 colônias. Bom, houve posteriormente, em 1774, né, ao episódio da Lei do Chá lá, o primeiro Congresso Continental. Então, se reuniram dessas 13 colônias, 12 colônias, uma delas só que não mandou representante, e eles fizeram uma petição, uma carta, e mandaram para o rei inglês, dizendo: olha, a gente não quer a independência, mas ainda a gente não quer a independência, mas vocês têm que rever algumas coisas. O que eles reivindicavam era que voltasse a vida como era antes, não é? Mas o governo inglês não aceitou. Aí eles se conscientizaram que
não tinha mais conversa com o governo inglês, não é? Então, no segundo Congresso Continental, em 1775, né, essas 13 colônias, as 13 aí se reuniram, chegando à conclusão que não dava mais, não tinha mais conversa com o governo inglês, né, com a Inglaterra. E aí, em 4 de julho de 1776, foi proclamada a independência dessas 3 colônias, que é os Estados Unidos. Bom, mas como no meio desses colonos ainda viviam o exército não, então existiam pessoas da Inglaterra que viviam ali no meio, não seria tão simples assim. Os colonos ficarem livres. Tinha um líder que lutou nas batalhas contra esse exército inglês, que era George Washington, mas também teve aliados, que era a França e a Espanha, que eram inimigas. A França e a Espanha eram inimigas da Inglaterra por conta de disputa territoriais. E o que aconteceu aí? A França e a Espanha, elas ajudaram os colonos nas batalhas com o exército inglês dentro dessas 13 colônias. Essas batalhas, elas foram ali até mais ou menos 1780, tá? A vitória mesmo, eles conseguiram em 1781, que eles conseguiram se libertar da Inglaterra, né? Tirar o exército inglês das suas colônias. E a Inglaterra só reconheceu a independência em 1783. Somente em 1783 que a Inglaterra reconheceu a independência dessas 3 colônias, que atualmente é os Estados Unidos, tá? Então, desde a proclamação de 4 de julho de 1776, ao reconhecimento pela independência dessas 3 colônias, pela Inglaterra, só se deu em 1783, tá? Bom, então, nesse vídeo nós abordamos os motivos finais que que trouxeram a independência para essas 13 colônias nos Estados Unidos. E eu me coloco à disposição de vocês, meus queridos alunos, para tirar qualquer dúvida, né? Fazer qualquer pergunta respectiva ao tema, tá bom? Bom, vou me despedir por hoje. Qualquer coisa, eu estou por aqui, né? Nos encontraremos na aula. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijão para vocês, meus queridos alunos.